ela se encaixa no que a gente vai conversar aqui hoje também. Vamos começar falando sobre ela, porque acho que é um tema que muita gente fala hoje sobre geração Z. Depois a gente volta, acho que lá na pré-adolescência, que acho que tudo começa lá, né? Parte do cérebro, tudo, mas a gente volta. Mas a geração Z hoje, como que você classifica? Como que tá hoje essa questão da geração Z? Cara, essa é uma questão que ela é bem polêmica, inclusive. Porque, vamos começar com polêmica. A geração Z, ela começa em 1995. Então a gente já está falando de uma pessoa que vai fazer 30 anos, né? Então se tem aquela ideia, o pessoal fala de geração Z, mas nem sabe muitas vezes o que está falando, né? Ah, essa geração Z não presta. Porra, 30 anos já é um adulto. Se está fazendo arte, já não é mais culpa do adolescente. Existe uma ideia, Márcio, que é assim, o mundo, conforme os anos vão passando, ele vai ficando mais fácil. Então assim, o meu pai viu energia elétrica, ele tinha 15 anos. Eu nunca passei um dia sem energia elétrica. Desde que eu nasci, tinha uma geladeira disponível para usar. Minha vida é mais fácil que a do meu pai? Claro que é, porque eu vivo num mundo mais fácil, né? Então, uma geração que vem depois de mim já tem celular, já tem inteligência artificial. Claro, o mundo sempre vai ser mais fácil. Então, acontece uma parada que acontece a vida inteira, toda a história você tem isso, mas a internet potencializou, que é, por exemplo, tem um texto que ele é bem bacana, que ele fala assim: o jovem não respeita a opinião dos mais velhos, o jovem não sabe se sentar à mesa, o jovem não tem respeito pelas normas. Quem escreveu? Aristóteles, 2.500 anos atrás. Então, cara, jovem, adolescente é ruim desde que o mundo existe. E eu falo isso pro adolescente. Sabe, eu falo, cara, você vai olhar pra tua adolescência e fala, mano, que besta que eu era. E é assim. E essas batidas de cabeça que o adolescente dá, ela é importante pra formação. Porque senão você vai ficar vivendo na barra da saia da mãe, aí vira aquele quarentão que a mãe paga a conta e não sabe fazer um arroz, né? Que todo mundo conhece um quarentão desse, que o cara fala assim, adolescente não sabe fazer nada. Eu falo, concordo, mas tem adulto que não sabe fazer nada também. Tá cheio. Né? Então, vagabundice é coisa de humano, não é coisa de adolescente. Então, a minha ideia é sempre trazer essa ideia de que, assim, a geração atual, essa geração que é adolescente hoje, que é o final da Z, né? Porque as gerações elas vão sendo colocadas de 15 em 15 anos, né? Então vamos pegar alguém que nasceu em 95 até 2010. Quem nasceu em 2010 tem 15 hoje, né? Vai fazer 15 esse ano. Então de 15 a 30 hoje, então a gente pega ali um adolescente já do meio para o final da adolescência e 30 já é um adulto. E agora os 14, 13 hoje já é a geração alfa. Já uma outra geração, outra, né? Já é alfa. Com outro rolê. Então tem que parar de falar mal da Z, tem que começar a falar mal da alfa. Da alfa, exatamente. E os geração Z já estão falando mal da alfa. Porra, esses moleques aí. Ah, mentira. Cara, porque eu tenho uma aluna do 2º ano do ensino médio, 16 anos. Esses dias ela falou assim, esse negócio de inteligência artificial, isso tem agora. Quando eu tava lá no ensino fundamental não tinha. Eu falei, tá falando igual velho, mano. No meu tempo, cara, já foi. Teu tempo, esquece teu tempo. Teu tempo já era. Perdeu. Já era. E quem me ensinou isso, de seu tempo já era, foi minha avó. Minha avó faleceu faz 3 anos, mas ela tinha 94 anos. E eu brincava muito, porque ela era toda saidinha. Ela falava assim, não sei o quê. Mulherada, tá ruim o casamento, mas eu falava, separa. Eu falava, avó, não pode separar. Mulher tem que aguentar em capa. Cutucar ela, né? Avó. Minha avó muito católica, sabe? Mas ela era toda moderna nas ideias. Falava, a mulher tem que suportar o cara brigar com ela, ela tem que ficar quieta, porque ela tem que ficar ali submissa, pra cutucar pra ver o que ela falava. E aí ela falava assim, que absurdo. Eu falava, mas no seu tempo era assim? Ela falou, meu tempo acabou. Sábia. Exato, meu tempo acabou, já, aquilo lá já foi, o mundo é outro. Então, enquanto a gente ficar nessa ideia de falar mal do jovem, daqui a pouco a geração Z se une a gente para falar mal do alfa. E o alfa vai falar do beta, né? E o beta vai... Mas quem que tá fazendo entrevista, então? Porque tem essa questão agora do pai e a mãe levar para fazer entrevista de emprego. É a alfa ou é a Z, então? Depende da idade. De 15 para cima, vamos falar alguém que tem 18 anos, Z, assim, é Z. Só que tem uma parada que é interessante aqui, que é assim, ó, tem um cara chamado Daniel Kahneman, que ele é um
talvez, ele faleceu recentemente, né? Mas ele talvez tenha sido aí o maior neurocientista dos últimos tempos aí, que ele era um psicólogo, na verdade ele não era um neurocientista, mas o Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel. E, cara, ganhar um prêmio Nobel já é muito difícil, né? O cara era psicólogo e ganhou um prêmio Nobel em economia. O cara falou, não vou ganhar na minha área, é muito simples na minha área, eu vou ganhar em outra, né? O Kahneman, ele falava sobre vieses. Então, o que são vieses? Vieses são erros, são questões que fazem você tomar uma decisão errada. Então, vamos supor, sua esposa está entrando ali, você ouve uns passos, eu falo para você, mano, tem um ladrão entrando. Você vai lá e dá uma pedrada na tua mulher. Aí você fala, pô, agora que eu vi. Aí você fala, pô, mas o William me deu uma informação que me fez tomar uma atitude totalmente errada. Isso são vieses. E aí você tem vários vieses, né? E um dos vieses é o chamado viés de disponibilidade. Então, por exemplo, quem tem medo de viajar de avião, diz que avião cai. A pessoa fala, eu tenho medo de viajar porque avião cai. A minha irmã é piloto de avião. Minha irmã mora lá em Abu Dhabi, morou em Dubai, pilotou na Emirates, o maior avião do mundo de passageiros lá, o A380. Minha irmã tem uma história animal. Minha irmã me conta o seguinte, todos os dias da vida, 250 mil aviões decolam e pousam em segurança. Todo dia. Você concorda comigo que a cada 15 anos um que cai, estatisticamente, você não pode dizer que aviões caem? Sim. Estatisticamente não. Qual que a gente fica sabendo? Só do que cai. Do que cai. Não sai no Jornal Nacional, William Bonner, avião decola de Congonhas e chega no Santos Dumont em segurança. Essa notícia não sai. Porque senão ele vai ter que fazer isso daí o dia inteiro. Exatamente, porque é só a exceção que acontece. Por que eu estou dando esse exemplo do viés de disponibilidade? Milhões de jovens fazem entrevista de emprego todos os dias, que nem todo mundo fez na vida. Uhum. O que vai com a mãe vira notícia. É o que vai virar notícia. É o que vai virar notícia. E provavelmente, quando não tinha internet, mas quando a gente tinha 15 anos, você vai ler o jornal, provavelmente tem uma notícia assim, jovem não quer saber de nada. É, o cara que perde o Enem. É isso. É meia dúzia que perde o Enem. Exato. Mas, nossa, vira. Mas não fala dos caras que... o adolescente é responsável. Porra, mano. Não, 6 que não errado. 1%. Não dá 1% que perde. Tem uma música... Eu sou metaleiro, né, velho? Mas eu fui criado por um pai muito... Meu pai vem da roça, do estado aqui do interior de São Paulo. Meu pai sempre ouviu muito sertanejo dentro de casa, né? Então eu tenho um PhD em tudo que é sertanejo velho. De raiz. Tudo. Sei de todos os modelos. E tem uma música do Tião Carreiro e Pardinho, que ele fala sobre os jovens, né? Ele faz aquela moda de viola ali, e ele fala sobre como que os jovens agem e tal. E aí ele fala, tipo, que assim, o jovem não quer saber de respeitar, quando a família quis, o cara teve que vender tudo e o jovem não deu valor, né? Ele fala isso aí. A música é de 1975. Quem que era o jovem de 75? O que nasceu em 60. Que tinha 15 Ou até anos, antes, não, né? até um pouquinho antes. Entende? Então, cara, assim, o adolescente, o jovem, ele é problemático desde que o mundo existe. Eu faço um comentário que é assim, quando você pega a história, a Bíblia conta a história de Jesus, certo? No Novo Testamento ela conta a história de Jesus de Nazaré, o homem, não a questão católica ou cristã. A história de Jesus. A história de Jesus na Bíblia, ela vai até 12 anos. Depois de 12 anos, não tem mais história de Jesus e só tem aos 30. A adolescência é tão ruim que nem Deus quis colocar na Bíblia. Falou, deve ter causado aí no caminho. Não tem, cara. Não tem registro dessa fase de adolescência, né? Vamos dizer aí, do Ocidente, a referência aí de como se comportar. Então, de novo, o adolescente ele é complicado, ele é complexo. É um absurdo um adolescente fazer entrevista de emprego com o pai e com a mãe na mesa. Você levar o teu filho até a porta, dar um apoio, falar, vai lá, filho, entra lá, tô aqui fora torcendo por você. Isso é beleza. Altamente saudável.
Agora eu te pergunto, quem está mais errado? O adolescente que está com medo de lá ou o pai que vai junto? O pai que a vai. mãe que vai junto? É o pai que não orientou antes como que tem que ser. Que não é adolescente. Que não é adolescente. Cara, eu falo pra você... Ele que estraga o filho. Eu falo pra você, 1000 vezes mais fácil dar aula pra 30 adolescentes do que fazer reunião com 30 pais. 1000 vezes mais fácil, cara. Porque o adolescente, mano, você achou o nível ali de conversa, você vai embora. Agora com pais, cara. Porque o pai acha que o filho dele é o melhor do mundo no que ele faz, o filho não faz bagunça, o filho não sei o quê. É o mais inteligente, é o mais bonzinho, é o mais amoroso. Tudo, cara. E quando que a gente pode falar que o adolescente é adolescente? Eu tenho 2 meninas, uma de 5 e uma de 8. A sua de 8 Nossa, já começou já. A sua de 8 é legal. Ela já começou já, então assim, quando que eu posso falar que é adolescente? 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8. Começou o cérebro dela, já começou já... Você tem várias formas de determinar o que é um adolescente. Então você tem uma questão social, você tem uma questão biológica, você tem uma questão psicológica de comportamento. Então você tem várias formas. Quando você vai ler nos livros, assim, muitos livros trazem o conceito de que o adolescente ele se torna adolescente no momento que ele é capaz de se reproduzir. Então ele sai da infância e começa a se reproduzir. Meninas têm a menarca, né, que é a primeira menstruação, e meninos ejaculam. Então seria um momento, a partir daquele momento ele se torna um adolescente. Só que, por exemplo, você pega o judaísmo, ele tem aquele evento, é o Bar Mitzvah, né? Que é um evento que tirou da infância e colocou na juventude, na adolescência. Então, existem questões religiosas. Então, existem várias formas de você medir isso. Conforme o mundo vem evoluindo e a tecnologia vem evoluindo, o que a neurociência tem percebido? As alterações no cérebro de uma criança de 7, 8 anos já dão início a processos da adolescência. Porque um dia você vai olhar a tua filha com 12 e vai falar assim, nossa, do nada ela é uma adolescente. E não é do nada. Não é do nada. Esse processo veio acontecendo entre 7 e 8 anos. Tem um termo que a gente estuda que chama poda neuronal, né? Que inclusive a primeira poda neuronal ela acontece aos 2 anos. Que é quando, por exemplo, os primeiros sinais ali, não sei se sinais é a melhor palavra, mas as primeiras características de autismo, por exemplo, elas ficam claras. E existem muitos estudos apontando que é na poda neuronal que acontece alguma alteração ali que acaba acontecendo o autismo. O autismo ainda é um mistério ainda de se saber de onde vem, componente genético, componente ambiental, tudo isso ainda é um segredo. Mas já tem estudos que mostram que aos 2 anos. Então, o que a poda faz? Você tem bilhões de conexões acontecendo. Para você ter uma ideia, nós temos 86 bilhões, né? A fisioterapia trabalha muito com essa parte. Aliás, tem uma galera que estuda comigo que é da fisioterapia, né? Fisioterapia e neurociência anda assim de mãos dadas, porque no final o nervo é um conjunto de neurônios. Aí você pega 86 bilhões de neurônios, cada neurônio podendo se conectar com 10 mil em média. Cara, 86 vezes 10 mil, nem sei o que número dá. Dá aqueles números elevado a alguma coisa. O que acontece? Quando chega aos 2 anos, tem uma limpa dessas conexões. Aos 2 anos. Por quê? Até 2 anos, o que é importante para o cérebro? Quantidade ao invés de qualidade. Você pega uma criança de 2 anos, ela anda, ela fala, ela come, mas faz tudo ruim. Ela anda fora da marcha. Bonitinho, né? Ela pega a comida, põe no olho, assim, a colher, né? Tipo, ela erra a boca. Tudo fora de hora. Ela fala a palavra toda embolada, ela padroniza, por exemplo, eu falo, eu ando, eu corro, eu sabo. Eu sabo. Né? Ela pega o padrão, então ela começa a entender ali que existem algumas exceções na fala e tudo mais. Dos 2 aos 7, o cérebro vai dar prioridade ao quê? Eu pego essa coisa que eu aprendi em quantidade e agora eu vou refinar. Então ela sabe andar, agora ela vai andar na marcha. Ela sabe
criança pinta, ela pinta assim, né? Pinta o solzinho, ela manda um rabiscão assim. Agora ela vai aprender a fazer o movimento fino e tal, até os 7. 7 anos tem outra poda dessa. Ela vai limpar tudo que foi ali, o que ficou mantém e o que não usou dispensa. Nesse momento, ela vai ter alterações de motivação, porque vai mexer em neurônios dopaminérgicos e tal. Então, se você, por exemplo, chegar provavelmente para sua filha de 5 e falar, vamos na casa da vovó, vamos ver o cachorro, vamos ver o rio. Vai amar. Ela acha, vovó e tal. 8 já começa tipo... já não quer mais ir. É verdade. Vovó, velho. Tá vendo? Tá explicando. Por quê? Porque agora, o que acontece? A gente... Tem muitos termos aqui técnicos que eu tenho certeza que você conhece, mas né, eu vou falar nem aqui para... Não, muitos termos que, inclusive, a própria fisioterapia usa, mas eu digo para a galera, não estou explicando para você, né? Estou explicando para quem está assistindo. O nosso neurônio tem uma parada chamada limiar. Então, imagina assim, o neurônio é ativado aqui. Se eu tenho um estímulo do ambiente aqui, ele não ativa, ele fica parado. Exemplo. Luzes que estão abaixo do vermelho ou acima do violeta, ou seja, ultravioleta e infravermelho, não ativam os neurônios do olho. Por isso que a gente não enxerga. Existem sons, cachorro ouve um som mais baixo do que o humano. Porque o limiar do cachorro é aqui. Um sonzinho que bate no limiar dele, ele ouve. Mas o nosso limiar é aqui, ó. Tá acontecendo esse som e a gente não escuta. Então, assim, ó, um impulso de uma criança é muito baixo. Então, tipo assim, sua filha lá tá lá chorando, tá reclamando, e você fala, vamos ali na rua ver um carro. É um estímulozinho ver o carro, ela fala, ela para na hora. Então vamos ver o carro. Vamos ver o Parou. carro. Pronto. Acabou. Aí, por quê? O limiar é baixinho. Nessa poda, o que é muito bom, porque imagina como seria um comportamento infantilizado de um adulto, como é que você vai buscar comida, se reproduzir, explorar o mundo, né? O limiar aumenta. Então agora ir na vovó, que era aqui embaixo que atendia, agora está longe. Por isso que adolescente tende o quê? Quer correr com o carro, quer pular do segundo andar, quer arrumar briga, quer fazer coisas por quê? Precisa de um impulso muito grande para ativar esses neurônios de dopamina. Tá explicado. Então, cara, é um problema biológico. E todos os seres humanos, os marmanjão que estão nos assistindo, passaram por isso. Tá explicado, então, porque eu tenho mão rasgada, braço rasgado, queixo, perna... Sou capaz de dizer que a maioria disso vem com menos de 25 anos. Não, 12, 14, 10, 8, 9... Entende? É isso, cara.